nome é Caroline Fernandes Carvalho, eu sou do curso de nutrição, e o título do meu trabalho é Análises Físico-Químicas e da atividade antioxidante da farinha residual e de bebida fermentada com extrato de manga em diferentes concentrações. Vamos iniciar o trabalho falando sobre a kombucha. Ela é uma bebida de chá fermentado. A tradicional, ela é produzida por uma fermentação aeróbia do chá verde ou chá preto com açúcar branco, por uma cultura simbiótica de bactérias e leveduras, ou seja, um SCOBY. A partir disso, a gente vai ter a fase F1, onde o tempo de fermentação dura em torno de 7 a 20 dias, dependendo da temperatura. O segundo processo é chamado de fase F2, onde a bebida é envasada e saborizada com alguns ingredientes naturais, como fruta, ervas e algumas especiarias. No nosso caso, a gente vai utilizar o extrato de casca de manga tônica. Esse processo, então, é caracterizado por uma fermentação anaeróbica. Essa inserção de outros ingredientes, ricos em compostos bioativos, pode enriquecer a kombucha e aumentar o seu potencial benéfico. Agora a gente vai falar um pouco sobre a amangiferina, que é um composto fenólico presente na manga, e ela apresenta uma importante atividade antioxidante e anti-inflamatória, tanto in vitro como in vivo. Alguns estudos, utilizando diferentes culturas celulares sobre estímulos nocivos variados, confirmaram esse potencial antioxidante da amangiferina. A manga, né, que é a fruta principal do nosso trabalho, é a 6ª fruta brasileira mais importante em área colhida. E, normalmente, uma parte é utilizada pelas indústrias de fabricação de polpas, então a casca normalmente é descartada. Então, dessa forma, o extrato da casca de manga ela se torna um potencial ingrediente a ser utilizado para enriquecimento de bebidas fermentadas. Nesse contexto, os métodos de produção eles devem ser estudados para que a nossa base científica brasileira seja incrementada para a industrialização e introdução de produtos inovadores que permitam a inserção de nutrientes com o objetivo de promover uma melhor qualidade de vida. Sendo assim, o objetivo desse trabalho é estabelecer a eficácia da bebida fermentada elaborada a partir de chá verde e enriquecida com extrato de casca de manga como agente antioxidante, fornecedora de compostos bioativos e capaz de atuar na senescência, contribuindo para estreitar a relação da ciência com o consumidor. Seguindo para a parte de materiais e métodos, o consórcio de micro-organismos utilizado nesse trabalho, ele foi adquirido de uma empresa local do Rio de Janeiro, mais precisamente de Petrópolis, que é uma empresa produtora de kombucha. Foi inoculado 30 gramas dessa película em 100 ml de chá verde, que previamente foi feito com 8 gramas das folhas secas em 1 litro de água por 3 minutos em temperatura a 74 graus. A fermentação foi realizada por 7 dias, a mais ou menos 27 graus, e essa primeira fermentação ela é chamada de fase F1. Após isso, a bebida é envasada em garrafas de vidro de 355 ml e adicionada de extrato de casca de manga de 5 a 20% e 5 a 20 gramas de açúcar para a segunda fermentação por 5 dias. Essa segunda fermentação é chamada de F2, com a garrafa vedada, então é uma fermentação anaeróbia. 3 lotes do líquido final são utilizados, com concentrações diferentes de açúcar. Então, temos 50 gramas por litro, 75 gramas por litro e 100 gramas por litro, para poder fazer essas análises. O pH dessas amostras também é analisado. O extrato da casca de manga utilizado nessas bebidas, ele foi feito a partir de secagem em estufa a 50 graus por 24 horas. A atividade antioxidante ela foi determinada pelos métodos de DPPH, FRAP, ABTS, ORAC, e os teor de compostos fenólicos foi determinado pelo método do Folin. Vamos para a parte de resultados e discussão. Nessa primeira tabela, a gente tem a composição centesimal da farinha de casca de manga tônica. Então,
O teor de umidade foi determinado através da dessecação de voláteis totais a 105 graus. O teor de cinzas ele foi determinado por aquecimento em mufla a 550 graus. As fibras foi determinada pelo método enzimático gravimétrico e os carboidratos disponíveis eles foram calculados por diferença. Bom, a gente pode dizer nessa tabela aqui, em relação às fibras totais encontradas, é possível alegar que esse alimento tem uma propriedade funcional, já que a quantidade de fibras é superior a 2,5 gramas por porção de 50 gramas. Na segunda tabela, a gente tem o perfil colorimétrico da farinha de casca de manga. De acordo com essa tabela, a farinha ela apresenta uma coloração amarelo amarronzado, além de uma luminosidade média e valores de A e B distantes de zero, porque o produto ele não tem uma coloração branca, né? Já a tabela 3 apresenta o perfil granulométrico da farinha de casca de manga, e analisando essa tabela, foi possível concluir que a farinha ela possui módulo de finura baixo. Na indústria de alimentos, o tamanho do grão pode influenciar a digestibilidade dos nutrientes e sua capacidade de dispersão e agregação em receitas. Então, quanto menor o tamanho das partículas, maior o contato com os nossos sucos gástricos, o que favorece a absorção dos nutrientes. O extrato da casca de manga ele possui um sabor adocicado, que remete ao sabor da fruta. É interessante que se mantenham as partículas o mais finas possíveis, uma vez que esse produto ele possui um alto teor de fibras. Então, isso pode acabar diminuindo a aceitação do produto final por causa de uma maior arenosidade. Foi feita uma análise da atividade antioxidante do extrato da casca de manga, avaliada por diferentes métodos, DPPH, BTS, FRAP e ORAC, e o FOLIN, que analisa os fenólicos totais. Posteriormente, será feita a mesma análise da bebida final. Para essa análise, foi utilizado um extrato alcoólico, né, etanol a 50%, e o extrato aquoso. É possível perceber que o maior potencial antioxidante foi apresentado da captura do radical ABTS em ambos os extratos e o ORAC, quando comparado ao ensaio DPPH em ambos os extratos e FRAP, principalmente em extrato aquoso, onde foi observado o menor potencial antioxidante. O ORAC ele é considerado por muitos autores o método mais comparável ao que ocorre no organismo, porque é mais direto, e ocorre uma indução da formação de peróxido que é instável e é formada no organismo, ao contrário dos outros radicais livres, que são sintéticos e instáveis. Analisando no geral, é possível perceber que a extração por solvente etanólico foi superior em todos os métodos indiretos. Isso porque a mangiferina ela tem uma natureza hidrofóbica, e a mangiferina ela é o principal componente antioxidante da casca de manga. A partir de todas essas análises e esses resultados, é possível concluir que a farinha da casca de manga ela apresentou uma elevada capacidade antioxidante, podendo-se dizer que apresenta um poder de redução em todas as análises, principalmente na extração por solvente etanólico. E, além disso, ele pode ser considerado um alimento funcional, já que tem um alto teor de fibras. Dessa forma, esse ingrediente ele tem um potencial para aumentar os benefícios da bebida, porém, mais análises da amostra final são necessárias para que se possa concluir o potencial antioxidante da bebida fermentada feita com extrato de manga. Aqui temos todas as referências do meu trabalho. Muito obrigada.